Oi, Olá, André. Tudo bom? tudo bem aqui? E aí? Tudo jóia, tudo Hoje eu tô sem jóia. microfone, então preciso que você me diga se está me ouvindo bem. Tô te ouvindo bem, é verdade. Eu também tô sem o microfone. Olha que bacana. Tá me ouvindo bem também, não? Tá ótimo aqui, mas eu É, nunca sei beleza. como essas coisas funcionam, porque às vezes nos meus aparelhos está tudo ótimo e as pessoas falam, tá baixo, não consigo entender. Eu tô fazendo uma reforminha aqui em casa, né? A gente precisa de um lugar para fazer as coisas. E não tinha, né? Então acabei desmontando um armário, mudando o armário, armário grande, né? Tinha um monte de coisa. Acho que eu te mostrei na semana passada, né? Ele saiu do quarto, o quarto está todo diferente. Deixa eu te mostrar aqui, só para você ter ideia. Aqui onde eu estou agora, ficava o armário. Agora eu coloquei a TV para dar aula, as telas do computador, né? Tem livro para cá, livro para lá. E aí, sabe o que aconteceu com as coisas que estavam aqui? Eu não sei, porque perdi tudo. Tá tudo uma zona, gente. Eu entendo perfeitamente do que se trata. Você tá Mas de mudança, né? eu estou de mudança, a gente conseguiu arrumar a maior parte das coisas, mas agora, por exemplo, eu estou num quartinho onde futuramente vou organizar meus livros, mas é futuramente, porque agora não dá para ter nada organizado aqui não. Eu tava. Olha, eu levei quase 20 minutos para achar o suporte para segurar o celular, né? Mas é verdade, eu não sei onde foi que eu coloquei meus fones de ouvido. Eu preciso procurar. Precisa, porque esses brinquedinhos caros fazem falta. Fazem Mas sim. sabe o que eu estava achando legal? Assim, esse processo da pandemia fez com que a gente tivesse que construir ou descobrir em casa os nossos lugares de trabalho. Então, E uma coisa que eu tava. Cara, antes da Revolução Industrial, todo mundo trabalhava de casa, uhum, né? Todo mundo trabalhava de casa. Foi a Revolução Industrial que fez as pessoas saírem de dentro das suas casas e irem para algum lugar para poder teve trabalhar, que ir para a fábrica. né? Porque antes um médico, as pessoas iam na casa dele e ele atendia, né? Isso funcionava com qualquer outra pessoa, então não tinha isso de você sair de casa. Agora, né, com a Revolução Industrial, criou-se o hábito, né, porque você precisava ir para um lugar para fazer em escala industrial aquilo que você já fazia dentro da tua casa, né? A E fábrica. agora, por conta da pandemia, a gente está voltando para dentro de casa, né? E faz muito sentido, porque, por exemplo, tem as fábricas, tem as indústrias, tem os lugares que você realmente precisa de um aparato tecnológico muito grande, de máquinas, de maquinário grande, para trabalhar. Mas o pessoal que trabalha com tecnologia precisa do computador e da internet, pode fazer isso de casa. E as pessoas Exatamente. se perdiam tempos de reunião, locomoção em São Paulo, que é horrível, para fazer uma coisa que elas podiam fazer abrindo um vídeo, assim. Então, eu acho que a gente despertou para a tecnologia. Até que enfim, né? Até que enfim. Muitas empresas grandes, eu estava em contato com pessoas, né? Essa coisa de você viajar para reunião, pegar um avião aqui para outro lugar, acabou. Acabou. Absurdo. Acabou. É um custo que vai ser evitado, né? Por quê? Porque todo mundo tem um celular em casa e com o celular a gente consegue fazer tudo, né? Sim. Com o celular a gente consegue fazer tudo. Mas esse período também foi interessante, Fá, porque assim, eu acho que as pessoas já sabiam que a gente conseguia, mas tinha um certo descrédito, assim, parece que se eu não estiver olhando para você, se eu não estiver na sua presença, eu não posso confiar no que você está dizendo. E tinha todos aqueles referenciais, assim. Eu falo muito para o pessoal que está abrindo consultório hoje. O lugar onde você tinha um consultório fazia parte da sua referência. Uhum. Então, você é melhor ou pior se o seu consultório fica aqui ou ali.
E aí a pessoa olhava você e te julgava pela sua roupa, pela sua bolsa, pelo carro que ela vê estacionado na garagem do consultório. Tinha todo um julgamento moral que Aham. procurava definir a efetividade do tratamento. E aí, com a internet, acabou. E Acabou. e o legal disso que você está falando agora, né, do julgamento por conta do teu carro, da tua roupa, isso é muito fálico, né, que é do que a gente vai Total, falar hoje, total, né? exatamente. Eu estava Lascou. Débora, pensando em como. Eu não sei se a gente vai ter uma modificação da nossa estrutura fálica ou se a gente vai simplesmente mudar de referências. Então, tá. as referências agora vão ser outras, de repente, sei lá, a luminosidade da sua casa, a parede de livros, alguma coisa assim, porque é difícil para a gente abandonar esses referenciais de poder que a gente tem. E o Você nosso. sabe que uma das coisas que eu quero fazer é acabar com essa parede de livros, mas eu só vou me livrar disso aqui a hora que eu tiver tudo em PDF. Não, não faça isso. Eu tenho para mim que daqui a bem pouco tempo, livros vão ser signo de riqueza, justamente porque as pessoas não vão ter espaço para guardarem os livros e porque as publicações vão se tornar cada vez mais raras e, portanto, cada vez mais caras. Então, eu tenho assim, quando alguém comenta que eu tenho livros demais e que eu preciso me livrar deles, eu falo, isso daqui vai ser a herança para os meus netos. Eles vão falar, ah, a vovó me deixou todos esses livros aqui. Que bonitinha, já está pensando em neto, olha que bacana. Eu sempre quis ter neto, Fá. Eu nunca tive muita certeza de que eu queria ter filhos. Uhum. Eu acho filhos assim um pouco muito estressante. Mas netos eu sempre quis ter. Todas as amigas que eu tenho que têm netos, elas descrevem o quanto é maravilhoso aquele sentido de reconhecimento, de afeto que elas têm com os netos. E é legal, porque com os filhos, geralmente as pessoas têm uma ambiguidade bem declarada, bem acentuada. Com netos, não. Então, desde que eu comecei a ouvir as pessoas no meu trabalho, bem novinha, eu falei, puxa, eu não sei se eu quero ter filhos, mas eu quero ter netos. Então, os meus netos sempre fizeram parte do meu imaginário. Então faz o seguinte, aprende a fazer bolo, aquele bolo bem gostoso, se torna especialista naquele bolo, que é o bolo que os netos vão falar, não, só a avó Débora sabe fazer aquele bolo. Porque Não, assim, eu vou ter que ser uma avó um pouco fora desses padrões. Quem vai saber fazer bolo é o Sérgio. Eu vou ser a avó que lê para eles em francês, que ensina mitologia grega, que fala da cultura latina. Eu vou ser a avó dessa pegada. Eu não vou ser a avó da comida. vai contar os 12 trabalhos de Hércules, numa visão psicanalítica, Trabalhos de psique, vou falar das referências culturais que a gente ainda traz do Antigo Egito. Vai ser essa minha contribuição para que eles. beleza, que beleza. Bom, antes da gente começar, eu queria agradecer a todo mundo que está aí, temos 19 pessoas online, com a gente, né? Eu queria pedir para vocês que estão aí, tem um aviãozinho aqui embaixo, assim, ó, mais ou menos, que você pode compartilhar essa live com quem você acha que pode gostar desse assunto. Então, aperta esse aviãozinho, compartilha essa live com o pessoal, chama o pessoal para cá, que agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o fálico, né? Sobre o Dom Juan, né? E, e é isso, né, Débora? Porque ele é o Dom Juan, não é? Ele tem um quê de Dom Juan, mas Ele na só não se entrega pro amor, né? porque para mim o fálico ele nunca está no campo do conquistador. O Dom Juan ainda é um tipo que ele se dá ao trabalho de entender como o outro funciona para conseguir atraí-lo para si. O nosso fálico, o fálico narcisista haitiano, ele é uma figura autocentrada. Então, primeiro, vamos para as definições. Fálico tem a ver com falo, que é a construção simbólica do pênis.
Então, quando a gente fala de alguém fálico, a gente está falando de alguém que tem uma noção de que pênis é muito importante e que pênis é símbolo de poder. Então, você é uma pessoa melhor e mais completa porque tem um pênis. Ponto. Quanto maior esse pênis for, melhor. Quanto maior a capacidade dele de permanecer ereto, melhor. Isso não tem a ver no fálico com o contato sexual. O contato sexual é alguma coisa que vai aparecer um pouquinho depois. Mas para ele a questão é: eu tenho, é meu e eu posso utilizar como eu quiser. A utilização do fálico do próprio genital está mais no campo da exibição do que no campo da sensação. Então, Tá. é de tipo que ele quer mostrar. Não necessariamente ele quer usar, não necessariamente ele gosta ou sabe usar. Então, ele quer mostrar. É Aí, aquela pessoa que quer, por exemplo, tem o carro importado de última geração, celular de última geração, é aquele para mostrar que tem mesmo. Né? o ponto importante é assim, não tem a ver com o objeto, tem a ver com a minha necessidade de ostentação. Então, Ostentação, isso. ostentação. Fálico, então, tem a ver com a presença do pênis, e o pênis representando uma estrutura de poder. É normal a gente falar que está numa sociedade fálica. Uma sociedade fálica é uma sociedade que se pauta pelos símbolos de poder. Então, por exemplo, e poder tem a ver com ser grande. Uhum. Então, as cidades do interior ficam tristes porque não tem um shopping grande. As cidades super desenvolvidas do mundo ficam competindo para saber quem vai construir o prédio mais Mais alto de alto. todos. Então, tudo que for mais maior de grande, que exemplificar poder, que exemplificar força, está nesse campo do fálico. Uhum. Narcisista, narcisismo vem do narciso grego. O que se diz de Narciso, e é o que a gente vai utilizar para hoje, tem uma complexidade por detrás disso, mas não vamos para ela hoje. O que se diz do Narciso é que ele é uma figura que se apaixonou por si mesmo. E porque ele é apaixonado por si mesmo, ele não consegue se envolver com ninguém além. A ideia do Narciso é alguém que olhou no espelho e falou: maravilha da natureza, ninguém vai ser melhor, ninguém vai me satisfazer mais, inclusive eu não quero sair Como daqui. sou lindo e belo, né? Eu me basto. Eu me basto. Essa é a noção narcísica. Um narciso ele só precisa de companhia para afirmar a própria presença. Então eu quero você Perfeito. aqui para quê? Para você dizer o quanto eu sou incrível, Quanto eu sou maravilhoso. quanto eu sou poderosa. Esse é o papel do nosso fale. Ah, mas você é tão linda, sabia? Olha, é um jeito inteligente de lidar comigo. Em todos os experimentos, lá na escola, a gente tem um exercício quando eu estou dando aula, cada professor trabalha de um jeito, claro. Quando eu estou dando aula falando sobre as fases do desenvolvimento infantil, na primeira vez que a gente passa por elas, a gente passa por elas todas e depois eu faço uma aula ou duas de resumo para ver o quanto a gente aprendeu do conceito. E nessa aula eu faço o exercício de que os alunos se reúnam entre si e definam, através de questionários e estimativas, qual é o meu perfil. Então, eles têm liberdade para me fazer quaisquer perguntas que eles queiram, de qualquer natureza. Geralmente, eu deixo fazer isso só comigo, porque eu sou professora, eu estou lá para me expor, eu não gosto que as pessoas se exponham desnecessariamente. E eu gosto da brincadeira também. Não tem nada que eles me digam que vai me afetar, que vai me abalar, porque, enfim, eu já tenho muitos anos de análise. E, assim, o fálico é sempre o perfil predominante que eles detectam em mim. É. Sempre, sempre. Então,
Eu não tenho certeza de que é o meu perfil, não, eu não me definiria assim, porque afinal de contas a, Você é muito perfeita para ter um perfil só, né? a grandiosidade da minha modéstia não está só, mas eu gosto, então é um jeito, e eu percebo isso no meu cotidiano. Eu sou extremamente vaidosa. Eu não sou vaidosa nos aspectos tradicionais, então só me dizer que eu sou bonita não me convence. Tem que me dizer que eu sou bonita, inteligente, que eu sou articulada, tem que detalhar, tem que ser específico. Mas é um jeito bom de lidar comigo. Então, se a pessoa já se aproxima de mim dizendo bonita, cheirosa, inteligente, qualquer coisa, já ganhou assim 40% da minha atenção. Se ela conseguir manter isso de um jeito que eu acho que é inteligente e não bajulador, nossa, eu faço tudo que a pessoa quiser. Isso é um traço fálico. Então, a descrição do fálico é que ele é alguém autocentrado e voltado para as próprias necessidades. Então, autocentrado no seu poder, na sua apresentação. A ideia de um fálico é tudo que é grande é para mim. A fase fálica infantil é em torno dos 3, 4 anos. Então, a criança fálica, ela gosta daqueles brinquedos grandões. Então, a menina quer uma boneca maior que ela. O menino quer um carrinho que, na verdade, caberia ele dentro. Mas ele Ele quer vai entrar aquela no carrinho. de grandeza. Essa grandeza na vida adulta, pensando na nossa estrutura social, geralmente ela sai, geralmente, mas não totalmente. Porque, por exemplo, eu estava vendo um rapaz estacionar, agora há pouco, eu estava vendo um rapaz estacionar uma picape na garagem. A garagem é uma garagem residencial feita para carros comuns. E aí ele estava estacionando o que eu chamo de um ônibus. Aqueles carros são muito grandes. Imagina a dificuldade daquilo. E aí, eu que sou muito intrometida na vida dos outros, eu passei assim, a vaga ficava do lado do elevador, eu passei assim, olhei discretamente para dentro para eu ter uma noção do que ele carregava, porque de repente é um empreiteiro que carrega um material que justifique o tamanho daquele carro. Não consegui detectar ainda nada, mas a partir dos meus julgamentos, totalmente julgamentos, estou falando de mim, não estou falando dele. Eu falei, bom, esse carro é inútil para ele, inútil no sentido de não é um utilitário, ele não tem nada que justifique a necessidade do tamanho desse carro. O O carro carro estava sujo, não estava sujo, ele não tem estava nenhuma brilhando, super casa limpinho. e é branco e a caçamba estava limpa por dentro, sabe? Aí o que, que eu vou pensar? Trata-se de um fálico que quer continuar o seu tamanho no tamanho do carro. Ou Também posso fazer, compensar o tamanho de alguma coisa no tamanho do carro. também pode, mas vamos ser discreto, meu vizinho. Então, não, vamos ser discreto. Isso eu não posso dizer. O que eu posso dizer é que existe lá uma ânsia de grandeza que quer se expandir também no tamanho do carro. Isso pode Perfeito. ser na potência do carro. Então, o carro tem não sei quantos cavalos num lugar que você pode andar 120 por hora máxima. Acho que a velocidade máxima no Brasil é 120 Isso. nas estradas. Então, assim, para que eu precisaria de tanta potência? Não é por utilidade. Quando não é por uma grandeza, que não é por utilidade, que ela não aparece no campo da necessidade, ela vai aparecer como uma demanda fálica. Nós mulheres, nós temos isso nos nossos sapatos. Aqueles sapatos de salto alto, aqueles sapatos incríveis que tem o solado vermelho, que inclusive... Vermelho, eu ia falar isso, a sola vermelha ali, né? Então, aquele sapato é o cúmulo do fálico, porque, Fábio, ele é extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável, não dá para ficar com ele o dia inteiro. Eu tenho vários saltos, mas aquele ali eu consigo usar 1 hora para tirar foto, assim, tipo, quero mostrar que eu tenho um sapato solado vermelho, depois eu tenho outro que eu vou utilizar, porque ele é extremamente desconfortável. Uma Então, rasteirinha, né? eu tenho até uns saltos, tenho uns saltos limpos que dá para ficar o dia inteiro, mas aquele não foi preparado. Parece que o cara que fez aquilo pensou em algum processo de tortura, né? Enfim, Tá. essa é outra discussão. Mas o ponto é, quando nós mulheres nos damos ao trabalho de ficar muito tempo num salto, principalmente um salto desse, que é caríssimo, que significa poder,
E a gente até anestesia qualquer dor que esteja envolvida no processo, porque eu quero passar essa imagem de que eu sou a mulher que tem este sapato, esta bolsa, este celular. Mulher também gosta de ter comportamento fálico com o corpo. Então, os meus peitos, a minha bunda, o meu cabelo, é tudo mais maior de grande que todo mundo, é mais brilhante, é mais bonito, é mais qualquer coisa. Porque o importante para o fálico é ser mais. Então, se você chegar num fálico e dizer assim, nossa, ninguém nunca me deu tanto trabalho quanto você, ele vai falar, ai, que incrível, então eu sou mais que todo mundo. Eu estou satisfeito. Não importa se você está criticando ou se você está elogiando. O importante é ser o mais maior de grande de todos. Tá certo. O negócio é a mania de grandeza ali. Sim, sim. E todo fálico é assim. Se é fálico, é. O fálico é um perfil que não tem muitas variações. Então, ele tem Tá. mania de grandeza. Quando a gente fala de fálico, é uma ânsia de poder. Mas esse poder não tem a ver com um comando, tem a ver com um cenário de poder. Então, por Tá. exemplo, se eu tivesse que criar uma imagem, o fálico é o rei no sentido de alguém que ostenta o trono, ostenta o cetro, ostenta a capa, e aí ele quer, eu sou o rei, sou eu que mando em tudo, certo? Certo. E então o que que é para fazer? Faz você. Ou decide você. Ele não é o comandante, ele é o que faz a cena de que está no comando. Entendi. Então, é um poder que não é de verdade um poder de execução, um poder de domínio. É um poder de reconhecimento. Eu quero que você olhe para mim e me diga: ai, você que manda em tudo. E aí, a brincadeira é assim: você olha para o fálico e diz: é você que manda em tudo. E ele fala: é mesmo, sou eu que mando em tudo. O que eu tenho que fazer agora? No fundo, o fálico é uma estrutura extremamente dependente do ambiente. Entendi. Ele é extremamente manipulável, então. Ele é manipulável, ele é infantil, no sentido de que você não precisa de grandes articulações para seduzi-lo. Sim. Elogios, mesmo que eles não sejam bem fundados, sendo elogios, ele tende a receber muito bem. Uhum. Então, de repente eu olho para você e falo assim: olha, tem um buraquinho no seu olho que é preto, que é muito bonito. Seu olho é azul ou verde, mas olha, tem um preto. Ah, nossa, tem um preto aqui que merece elogio. Pronto, já ganhei. Você não vai Entendi. parar e fazer, não, mas espera aí, meu olho é azul. Por que ela está dizendo que o bonito do meu olho é preto se meu olho é azul? Ele não tem essa crítica. Ele vai Entendi. receber o elogio. E ele tende a se tornar dependente de quem elogia. Então, ele vai ficar em torno dessa pessoa para que ela continue elogiando. Os fálicos tendem a ser, não é predominante, isso não é uma característica predominante, mas tendem a ser homens fortes. Então, é muito fácil você fazer um fálico usar a força dele ao seu favor se você o elogia e reconhece. Ele é competitivo, Ele é competitivo, bastante competitivo. extremamente competitivo, mas nunca na qualificação, Fá. É no reconhecimento. Ele é competitivo para ganhar a medalha. Não Tá. é eu quero ser o melhor e eu vou fazer tudo mais perfeitamente, mais articuladamente, eu vou ser preciso e aqui, por causa disso, eu vou atingir o resultado. Não, eu quero a medalha. O que tem que fazer para eu ganhar a medalha? O que eu tenho que fazer para ganhar a medalha? O que importa é o reconhecimento do momento. E toda hora ele precisa de algo do reconhecimento. Entendi. Exatamente. E Entendi. dentro do relacionamento, a pessoa com quem ele se relaciona é esse elemento de reconhecimento e pode também ser um símbolo de ostentação. Então, eu sendo uma mulher fálica, eu posso escolher um homem que eu possa ostentar. Em que aspecto que foi importante para mim? Ou porque ele é bonito, ou porque ele é inteligente, ou porque ele tem um carrão. Ele não é ele é o meu símbolo de poder.
Então, eu Eu posso... escolho alguém que tenha a característica que eu acho importante para eu poder dizer, ai, mas o meu marido, o meu namorado, o cara com que eu estou ficando, ele é grande. Da mesma forma Entendi. que eu vou fazer isso comigo e com meus objetos, eu vou fazer isso com as pessoas. Eu tenho algo para exibir. É algo para exibição, né? O, Exatamente. o que pode ter acontecido na infância dele, por exemplo? Ele via o pai como alguém extremamente... Não é só um herói, é algo acima disso. Talvez ele enxergasse o pai como alguém muito potente ou muito importante dentro de tudo aquilo que o pai faz. Ou o pai ou a mãe. Uma das figuras cuidadoras foi uma figura que se apresentou como grande e principalmente que apresentou a criança como pequena. Então é assim, mais ou menos 3 anos de idade, a criança tem uma cognição muito similar à cognição dos adultos. Ela pensa como um adulto. Sistema lógico de comparação, capacidade de articulação verbal, não vocabulário, mas capacidade de articulação verbal, capacidade de observação do ambiente da criança é muito similar ao que acontece, ao que está presente já no adulto. Só que Tá, a criança, e aí ela tem mesmo, é verdade, ela se vê e ela se compara com os adultos. Na comparação, ela perde porque os adultos são maiores e mais fortes. tá. Então, o raciocínio da criança se dá assim. Na verdade, eu sou melhor que eles. Então, pensando no menino em relação ao pai, eu sou melhor que meu pai, eu sou mais inteligente, eu sou mais fofo, eu sou mais cheiroso, eu sou melhor. Só que ele é mais maior de grande. Entendi. Então, ele pode querer, sabendo que eu sou incrível, sabendo que eu sou maravilhoso, sabendo inclusive que a minha mãe me prefere, ele pode querer me arrancar o meu precioso pênis. Pênis. Então, Literalmente ligado ao pênis. literalmente, o fálico ele se constrói pelo medo da castração. Por isso Uhum. que ele precisa ter tanta atitude compensatória com objetos grandes, porque ele tem medo que seu pênis seja arrancado. E a gente faz isso com as crianças. Tem uma brincadeira que as pessoas faziam comigo quando eu era pequena, que era assim, vou arrancar o seu nariz fora. Aí a pessoa Uhum. vinha Uhum. aqui e dizia que tinha arrancado meu nariz. Isso. Eu acreditava. Tinha um negócio também que falava que a orelha ia cair. Acreditava. Quando a gente Uhum. faz isso com a criança, a gente está dizendo que a fantasia dela de castração, de ter o pênis arrancado fora, não Existe. é fantasia, existe mesmo. Está dizendo que você pode arrancar. E imagina que quando você diz isso, você é enorme e ela é pequena. E fala, nossa, se esse cara quiser me arrancar alguma coisa, eu não vou ter o que fazer. E aí vem aquelas brincadeirinhas normalmente de força entre pai e filho, né? E o pai vai lá, segura os dois braços do filho com uma mão, mostra, nossa, como você é pequeno e fraco. Exatamente. São exercícios de poder da parte do pai que consolidam no menino esse perfil de eu preciso fazer um esforço de reconhecimento da minha grandeza. E Para a ser partir daí mais. surge o perfil fálico. Entendi. Então, Em algum momento, por algum motivo, essa criança ela pode se sentir rejeitada pela mãe e a mãe ainda ao lado do pai, como se os dois estivessem brigando contra ele. sim, isso é uma articulação. Então, por exemplo, o perfil fálico é predominantemente um perfil masculino. No Reich, Tá, o fálico narcisista é um homem. tá. E aí ele tem essa relação de castração com o pai. E o que se espera? Que a mãe seja a figura compensadora. Que ela vem, o pai diz, eu vou arrancar fora, e a mãe olha e fala, mas você é o fofinho da mamãe, ou você é o grande da mamãe, e ele não vai arrancar nada. Então, que a mãe faça esse processo de defesa. Quando a mãe também é uma figura agente de castração, a gente vai ter complicantes do perfil. Tá. É aquela coisa, então você dormia comigo, a partir de agora
eu só vou dormir com ele, você vai lá para a tua caminha. Isso. Né? Não que seja, não que você tenha que deixar teu filho dormir do teu lado, né? Porque aqui em casa, por exemplo, a Ana sempre dormiu no berço dela. Ela tinha o berço dela, depois ela teve a cama dela e é lá. Nunca no meio dos dois ou na cama com a gente. Né? Em alguns momentos muito raros e específicos de doença ou de alguma coisa, né? A gente vinha para perto da cama dela. Uhum. Né? Ou às vezes ela de manhãzinha ia até a cama, ficava lá 5, 10 minutinhos e saía. Entendeu? A gente diz que assim, um casal unido sempre cumpre melhor a função de manter a pessoa equilibrada. Porque o problema é quando o casal está em disputa e usa o filho como elemento dessa disputa. Então, o pai vai querer agredir a mãe através do menino e a mãe vai querer agredir o pai através do menino. Esse menino que está sendo usado como objeto vai tender a se ver como objeto e, claro, tratar os outros como objeto. Então, a noção que a gente coloca é que as pessoas adultas deveriam resolver as suas frustrações entre si e não usar as crianças como objeto disso. Nem da Certo. frustração do relacionamento, nem às vezes a pessoa tá carente, tá confusa, ao invés de procurar um amigo para conversar, vai lá pesar no filho, porque ai, nós somos amigos. Criança não é amiga de adulto, adulto tem que ser adulto. Tá certo. Tá certo. E existe, você falou que o perfil fálico é predominantemente masculino, mas existe a mulher fálica. Olha, depois, com o raciocínio neo-haitiano e pegando lá uma, como eu diria, uma inspiração freudiana, a gente pode dizer da mulher fálica. Então, no Freud, existe a mulher fálica. A Tá. mulher fálica freudiana é essa mulher poderosa que a gente diz que ela fantasia a presença do pênis. E um pênis imaginário é muito maior e muito melhor do que qualquer pênis na realidade. Isso para o Freud explica as mulheres que, quando se dispõem a fazer atividades ditas masculinas, se saem muito melhor do que os homens. Então, ela vai fazer mais e melhor porque ela está baseada num princípio simbólico que não pode ser questionado. A noção é de que os homens têm o que perder, então eles têm limites. As mulheres não têm limites. Entendi. Isso não é verdade, ok? Tem toda uma estrutura social aí por detrás, mas o fato é, quando ela se dispõe a fazer, ela vai fazer menos temerosamente do que os homens. Ela vai agir com mais presteza, com mais coragem, enfim. No Reich, a gente tem um perfil que é um caráter que é o histérico. Tá. Para falar das mulheres, nós usamos a histérica. Então, a histérica é o equivalente feminino do fálico narcisista. Perfeito. Perfeito. Então, bom, já que o histérico é o equivalente, a gente vai deixar esse histérico para uma outra, né? Para um outro dia. A gente, legal que deu essa introduçãozinha, mas a questão então do fálico é que, teoricamente, se ele tem que ser mais, melhor e mais e melhor, né? O ego deve ser um negócio, né? Ele precisa aparecer em todo lugar, tem que ser visto, tem que ser notado, tem que ser percebido. E juntando isso com a leitura de rosto, né, eu consigo perceber um pouco disso quando você pega a pessoa de lado e você vê aquele nariz enorme. Né? Não é o teu caso. Não é o teu caso. Porque o teu nariz é Aquele nariz pequenininho. que sai assim? Isso, é um nariz tucanão. Na verdade, é assim, né? Quando a gente fala na leitura de rosto sobre nariz, a hora que a gente coloca de lado,
Se você pegar os grandes empresários, né? Pessoas que, como é que eu posso dizer? Donos de empresa, né? Grandes líderes, você vai ver muita gente com o nariz muito grande, muito comprido, né? Então, a distância do crânio para a parte de cima da ponte do nariz é muito grande, Tá. né? Então, a tua imagem aqui travou, né? Aqui para mim também, mas você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Se você está me ouvindo, está tudo certo. Estou te ouvindo bem, eu só não sei o que acontece aqui. Não, deixa rolar, que o pessoal também está ouvindo a gente, tem um monte de coraçãozinho subindo, uma hora isso se resolve. Mas o que a gente vê, o que eu percebo é que toda vez que eu olho para uma pessoa que tem um nariz grande, né, ele precisa ter um bom carro, as coisas que acontecem para ele têm um vulto maior do que as coisas que acontecem para uma pessoa comum. Então, se eu machuco o dedo, se eu cortei o dedo pegando no papel sulfite, foi um tremendo corte, eu quase perdi o dedo por conta do papel sulfite, né? Então tem toda essa dinâmica, né? Então, se ele cai e rala o joelho, nossa, eu quase perdi a perna no tombo, né? Olha aqui o meu joelho como ficou ralado. E quando você pega alguém com o nariz mais equilibrado para o tamanho do rosto, a pessoa caiu, ralou, caí, machuquei, tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Quando você tem um rosto por trás do nariz, né? Porque primeiro chega aquele nariz imponente, né? É, o nariz chegou na frente, é aquela pessoa que mete o nariz onde não é chamada, né? Então, e tudo para ele é muito maior e muito mais forte, né? Então, você descrevendo o fálico, me veio à mente assim pessoas com narizes muito grandes, né? É bem interessante. Faz sentido para mim as características fisicamente, eu não sei. Quando a gente tem que falar do fálico narcisista haitiano, a gente diz que ele tende a ser musculoso, não é um Tá. musculoso funcional, mas é aquele musculoso rígido. E a noção é de que ele também usa os músculos como símbolo de ostentação. De ser o mais maior de grande. Então, é o fisiculturista quase. Isso, mas não é qualquer um, é aquele que se beija, sabe? Aquele que levanta a camisa, Tá, conta os gominhos, aqueles caras que na academia ficam completamente fascinados pela própria imagem e parece que ele entendi. está malhando para ver ele malhar. Entendi. É aquele cara que vai fazer, que vai mostrar o bíceps assim, fica dando beijinho no bíceps. E é Olha como eu legal. sou forte, de jeitinho, né, papai? Que bacana, que interessante. E é legal porque, por exemplo, no sexo, a gente diz que o fálico narcisista, ele tem uma preocupação com a própria potência, ele pode ser um cara que é agressivo no sentido de machucar, e ele vê esse machucar como sendo, olha como eu sou forte. Demonstração de força. Exatamente. Veja como eu sou forte mesmo, machuquei, dilacerei, fiz sangrar. Então, não é uma violência, tipo, sádica pelo gosto do sofrimento. É um reconhecimento daquele gesto violento como signo da própria força. E ele vai ter uma coisa que é assim, que é, eu já tô aqui, eu sou incrível, eu não preciso fazer nada por você. Toda Entendi. a relação sexual se dá na admiração dele mesmo. Ele se admira e ele quer alguém que o admire. Entendi. Entendi. E aí, se ele pega, por exemplo, uma histérica para ficar com ele, as almas se completam, não? Combina porque tem uma disputa.
e os dois conseguem manter a atenção um do outro porque um está tentando ser melhor que o outro. Tem um exemplo que é um exemplo que eu amo, que não é um exemplo, sei lá, muito acessível, mas tem a peça, a ópera Carmen, que tem Hum, uma hora que a Carmen encontra o toureiro. Então a Carmen é a cigana toda poderosa e ela, não gosto de você, você não é tão bom para mim, eu sou livre, eu só faço o que eu quero. Aí ela tá. se apaixona pelo toureiro. E o toureiro já entra em cena dizendo: eu sou o máximo, eu venço os touros, eu tenho parentela com os soldados, porque nós dois guerreamos, eu sou grande. Aí a Carmen gosta do toureiro. Então, a histérica gosta do fálico narcisista, porque nós somos o máximo. E aí um fica olhando para o outro, dizendo: a gente é o máximo, mas eu sou melhor que você nisso. Mas eu sou melhor que você aqui. Então, eles se sustentam nessa disputa e nessa mútua admiração. E aí tem aquele lance de, bom, eu sou foda, mas você é a pessoa mais foda que poderia estar Do meu comigo, porque você é a melhor pessoa do mundo, assim como eu sou o melhor cara do mundo, então nós somos muito foda juntos. Isso, é a linha da ostentação. Se você está comigo, você é o meu símbolo de poder, então é claro que você tem que ser incrível. Entendi, entendi. E é legal quando esse incrível é reconhecido socialmente. Então, eu tenho que ter alguém incrível ao meu lado, que as outras pessoas olhem e falam: nossa, que grande, nossa, que forte, nossa, que rico, nossa, que qualquer coisa grandiosa. Cara, isso é muito legal, né? Porque vem, eu acredito que vem na mente de muita gente aí, é, pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, você falando faz eu me lembrar de um monte de gente, tanto é que eu lembrei do nariz grande, né? Eu acredito que para um monte de gente seja a mesma coisa, né? Porque a gente sempre conhece alguém que precisa mostrar mais serviço e precisa mostrar que é melhor, né? Que tá, a nossa sociedade ela é altamente competitiva, Uhum. né? A sociedade não é, ela não é agregadora, não, ela não trabalha com, eu tenho X pequenininho, você tem Y pequenininho, vamos juntar tudo isso e transformar em algo para a gente utilizar em conjunto. Não, a sociedade, eu escuto pessoas falando que, meus pais me criaram competindo com meus irmãos. Uhum. Então, num clima de competição, um dos irmãos tinha que ser melhor, né? Então, isso é bem interessante. E aí estão fazendo uma pergunta aqui, como ficaria a relação do fálico com os pais na vida adulta? Com os parceiros sexuais ou com os pais? Com os pais, com os pais. Bom, depende do quanto esses pais tenham sido elogiadores ou castradores. De maneira geral, o fálico não tem ligação de cuidado com os pais, por exemplo. Se os Hum, pais permanecerem ou se tornarem alguma coisa que ele possa ostentar, do tipo, meu pai é dono disso, ou pode aquilo, minha mãe é assim, assado, ele mantém o interesse. Se não, ele não vai ter uma grande presença. O fálico, de maneira geral, a gente diz que ele é alguém que tem um bloqueio emocional. Ele tem um peitoral rígido, então ele tem muita dificuldade de entrar em contato com as emoções. mas Logo, isso é tipo Schwarzenegger, assim, para a gente ter alguma sim, coisa sim, como é, imagem. Sim. como imagem. E a noção é de que ele até gosta, mas não demonstra. Ele não é um tipo que tem grande vocabulário afetivo. Tá, Qualquer tá. coisa fora do ambiente de comparação, de relação de poder, ele não sabe como lidar. Então, se ele tiver um filho, ele vai lidar com o filho testando força e provando que é mais forte. Dependendo da sensibilidade da criança, a criança vai se afastar. Os pais, na medida em que ele não depende mais, na medida em que os pais não podem ser ostentados de alguma forma, vão perder o interesse também.
ele vai estabelecer vínculo imediato com pessoas que o elogiem e o façam sentir importante. Entendi. Cara, é bem interessante, né? Então, eu fico imaginando aqui como seria a educação dos pais para um filho, de pais assim, né? Pais fálicos para um filho. Eu fico imaginando a cobrança que esse filho não teria em ser o melhor da sala, o melhor aluno, o melhor num jogo de ping-pong, o melhor em qualquer coisa que esse filho venha fazer. Então, imagina o peso que não seja para essa criança ter pais fálicos, né? Sim, sim. A noção que a gente tem... Não, mas já voltou. O Sérgio veio falar que a câmera está travada e veio tentar arrumar, mas já voltou. A tua câmera, para mim, continua travada. Tá travada? Ela tá. Para mim, eu estou mexendo aqui normalmente. Ah, então, manda ver. Também falta pouco tempo, a gente tem 13 minutos só. Tá. Então, as crianças que crescem com pais fálicos, muito raramente são fálicas. Ah, com certeza, elas não vão querer, exatamente por conta de os pais cobrarem tanto da competição, elas vão querer se sentir livres, né? E assim, na verdade, elas crescem tão esmagadas pela cobrança dos pais que elas não têm espaço para desenvolver esse perfil de eu dou conta ou eu sou grande. É mais normal que pais compulsivos, que fazem tudo certinho, bonitinho, em ordem, deem para a criança essa noção de que quando ela está arrumadinha, de quando ela está aparecendo, de quando ela está na frente, ela está fazendo certo e de que isso é bom. Então, imaginando aqui, né, nos meus devaneios, talvez os filhos de pais fálicos, né, se eles não lograrem êxito em tudo aquilo que eles fazem, eles podem crescer como sadomasoquistas, né? Podem. É uma tendência, uma boa tendência, porque ou você é o melhor, ou você não presta para nada, ou você não faz nada direito, ou você não. Enfim, né? E aí acaba virando um sadomasoquista por conta de ouvir a humilhação dos pais o tempo todo. E naturalizar a humilhação como uma forma de cuidado. Exatamente. Tá prestando atenção em mim, tá interagindo comigo, então é assim que tem que ser, Isso, né? isso. Que louco, que maluco. E que legal ao mesmo tempo, né? Entender disso tudo. Interessante para a gente anotar assim, que pegando mais um referencial freudiano, Hum, na condição humana não existe um certo e um errado. Existem jeitos de se viver. Essas definições de caráter, elas servem primeiro para a clínica. Quando Reich fez a análise do caráter, ele precisava definir um jeito de tratar as pessoas. Porque, do jeito que nós estamos escrevendo aqui, as pessoas têm características, elas vivem a certo, partir disso. Mas certo. quando elas chegam no consultório, elas estão sofrendo em função de uma dessas características. Perfeito. E se eu conseguir separar as pessoas em perfis, eu vou conseguir tratá-las melhor do que se eu tratar todo mundo igual. Então Essa eu vejo qual é a dor que a pessoa tem naquele momento, qual é a queixa que ela tem. Eu vou trabalhar aquilo como algo dentro daquelas características que o corpo dela, lógico, acabam colocando para a gente também. é isso. E aí, essa percepção de que a pessoa funciona do seu jeito particular vai fazer com que você molde a sua fala, o seu toque, a sua abordagem com aquela pessoa, para que ela não se sinta ameaçada por você e se permita entrar no processo de tratamento. Então, essas definições caracteriológicas, elas não são, como eu direi, psicopatologias, elas não são estigmas, elas Sim, são
uma observação do seu jeito de funcionar. A Sim, noção é, você não passa pela vida sem trazer marcas. Você tem resquícios da sua infância em você. A gente ajunta esses resquícios em quadradinhos e diz: olha, esse quadradinho vou chamar dessa forma, esse outro eu vou chamar dessa forma. Se você estiver funcionando bem no seu ambiente interno, primeiro, e depois externo, ótimo, nós nunca vamos questionar isso. Se por perfeito. acaso esse seu jeito de funcionar estiver criando angústia para você, ou para alguém que você ama perto de você, a gente vai questionar para entender como funciona, para entender o que mais a gente consegue fazer a partir do seu processo de educação, a partir dos seus referenciais identitários. Não, mas é perfeito, é bem isso. É só uma forma da gente conseguir entender os processos que estão dentro, né? Porque o que acontece no meu corpo, ele está acontecendo dentro de mim, está no meu corpo, é responsabilidade minha. E é reflexo da minha mente, do meu entendimento, dentro de tudo aquilo que aconteceu ao redor de mim durante toda a minha existência, né? Então é interessante o que eu vejo quando você fala de caráter, né? Do separar em caráteres. Todos nós passamos por todas as fases, todos nós tivemos entendimentos em todas as fases, e o que está exposto no nosso físico é exatamente aquilo que, naquele momento, a gente. Como é que eu posso dizer? Ele está mais próximo à divisão ali no final do inconsciente para o comecinho do consciente, né? Pelo menos dentro do meu entendimento aqui. Ah, legal. Você trabalha com a noção de que o corpo. Faz sentido para a gente falar, porque a ideia é que o corpo é a nossa estrutura egóica, aquilo a que a gente reconhece como eu. Uhum. Então, o corpo é a parte sua que se relaciona tanto com dentro quanto por fora. Então, ela vai ter características de dentro, dos seus movimentos internos, e vai ter características de fora, das impressões que você recebe do ambiente. Do ambiente, exatamente. Então, veja, ele se desenvolveu da forma que ele é hoje por conta da necessidade que eu senti do que o ambiente me pedia, Sim. né? Então, por exemplo, se eu vou, sei lá, trabalhar carregando peso, eu preciso de uma estrutura física um pouco mais forte. Eu não vou ter características flácidas e sem músculo se eu preciso carregar pedra, né? Eu não vou ser extremamente musculoso se eu trabalho com desenvolvimento de produtos ou sei lá, se eu sou um matemático, né? Eu não tenho porque o meu corpo não vê a necessidade de desenvolver essa musculatura toda se o meu lance ele é extremamente mental, né? E assim como o meu corpo não vê necessidade de trabalhar tanto a mente, se eu sou um cara extremamente prático, a não ser que para praticar as coisas que eu faço, eu precise bolar estratégias de ação, né? Se eu preciso bolar estratégia de ação, aí ele entende de maneira diferente e é lógico, tudo isso vai acabar moldando por conta da necessidade do ambiente, né? Uhum. É assim que eu enxergo as coisas. Sim, essa articulação entre a forma como eu percebo e o que o ambiente exige de mim acaba moldando isso que eu chamo de eu. E aí no Reich, isso que eu chamo de eu é um aparato psíquico e é uma estrutura física representada totalmente na dinâmica do corpo. Então, eu sou o que é o meu corpo. Perfeito, perfeito. Muito legal. Bom, eu vi que você vai dar um curso novo, eu só não lembro o nome, está aqui no meu WhatsApp, deixa eu achar aqui. Você está preparando um monte de coisa bem bacana, hein? O segundo semestre, agora que eu já me acostumei com essa história de atividades online, ele vai É, ser bem produtivo. O próximo curso vai ser O Futuro de uma Ilusão,
em que eu vou discutir o papel da religião no nosso psiquismo e talvez um pouquinho na nossa estrutura social. Mas vai ser principalmente para a gente tirar a religião desse lugar de condenação e colocar a religião no papel estruturante. Se a gente entender que função ela cumpre na nossa estrutura social, a gente vai entender que todos nós somos, em alguma medida, religiosos. E, de repente, se a gente parar, eu penso que se a gente parar de xingar as pessoas que são religiosas de burras, talvez a gente consiga conversar melhor. Então, o curso tem uma visão assim de vamos integrar essa nossa percepção para a gente conseguir conversar mais sobre esse tema que é tão importante. Esse negócio de chamar religioso de burro é tão infantil, né? Porque imagino tanto que um bom religioso, ele não tem que estudar para entender os processos que trouxeram a própria religião dele até onde está hoje, né? Tem muita história envolvida aí no meio do caminho, então não é assim, né? Então E esse texto, muito legal. o título é baseado numa obra do Freud, com esse título também, e ele discute muito como se forma um sentimento religioso. Legal. Bom, e se alguém quiser mais informações, é só se inscrever, né, no Insta da Escola de Psicanálise. E o número de telefone, peraí que eu vou achar aqui, da Escola de Psicanálise do WhatsApp é o 98208-0895 DDD 11. Então, vou escrever aqui 11, porque a gente tem um minutinho só. 98-208-0895. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a ti, né, por estar aqui, né, dividindo seu tempo com a gente, e a todos vocês que assistiram e que estão vindo aí toda semana para ver a gente nos nossos devaneios, né, porque são devaneios, mas são devaneios bem legais, porque eu aprendo toda semana e isso é muito legal. Muito bacana. Tá sendo uma delícia para mim, uma delícia. Adoro conversar e principalmente do Reich. Eu acho que o Reich dá concretude para a gente, lembra para a gente que prazer é importante. E aí, vai ter curso de Reich na tua escola, não? Segundo semestre, estamos planejando uma data. Maravilha, show de bola. Gente, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Dé, de novo, muito obrigado por dividir. Tomando isso tudo, não vejo a hora de te encontrar de novo, né? Você, o Sergião, o pessoal lá da escola. E Sergião, tá bem? Fala para ele que eu mandei um beijo na boca dele. Né? Ele deve estar assistindo ali no outro. Ai, Sergião. Beijo na boca, gato, lindo. O cara gostou. Cara, ele cantando é maravilhoso, né? Mas tudo bem. Gente, muito obrigado de novo. Semana que vem a gente vai falar então da histérica. Né? Da histérica. E a gente se vê na próxima sexta, 13h. Obrigado, um beijo e até lá. Dé, até daqui a pouco.